Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Hora do Bizu. Professor Sandro Davis aqui na área. Hoje eu tô feliz, sabe por quê? Tô comemorando 6.000 inscritos aqui no canal. Olha que maravilha, que beleza, que marco para a sociedade brasileira, para a internet. Cara, eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos, que comentam aqui nos vídeos, que acompanham esse conteúdo que eu coloco na internet para vocês. As mensagens que vocês mandam, cara, são o combustível para eu fazer cada vez mais vídeos, colocar cada vez mais conteúdo de graça aqui na internet. E vocês sabem, conteúdo de matemática de alto nível, de qualidade, porque na internet vocês sabem que é difícil encontrar um canal que tenha muita coisa bacana de matemática, que ensine matemática de verdade, sem enrolação, sem macetão. Então eu agradeço muito a vocês e peço para que você seja um difusor do canal Hora do Bizu. Então compartilhe esse canal aqui com seus amigos, pede para a galera se inscrever, porque assim o YouTube vai entender que esse canal é relevante para você e vai me divulgar cada vez mais e esse canal vai crescer cada vez mais e vai te ajudar pra caramba, tá bom? Hoje, como comemoração, trazendo para vocês uma dúvida que surgiu lá no meu grupo de WhatsApp dos meus alunos da plataforma Hora do Bizu. Uma aluna trouxe uma dúvida que eu achei muito bacana e eu queria compartilhar com todos vocês, que pode ser uma dúvida que você tenha também, que você acha difícil, não saiba fazer, e eu vou trazer para você uma ideia muito bacana, muito esperta, para você resolver problemas como esse aqui, tá? O problema era basicamente isso, fatorar uma expressão do quarto grau, um polinômio de quarto grau, e aí a gente queria saber como é que é a expressão desse polinômio fatorada. Sabe fazer isso? Não sabe? Quer pensar um pouquinho? Dá um pause no vídeo, pensa um pouquinho, para ver se você sabe. Enquanto isso, solta aquela vinhetinha maravilhosa, vai! Bom, pessoal, a ideia desse problema é basicamente você fatorar uma expressão de quarto grau, tá? Quando você olha para uma expressão de quarto grau, assim, uma expressão qualquer, um polinômio qualquer para você fatorar, as principais coisas que você faz em geral são quais? A primeira é ver se existe um fator comum que você possa colocar em evidência. Nesse caso aqui, como é um polinômio de quarto grau completinho, tem 5 termos e nenhum desses termos tem um fator comum que você possa colocar em evidência, tá? Depois você procura colocar coisas agrupadas, né? Tentar agrupar termos para poder tentar colocar coisas em evidências nesses grupos. Mas o grande problema que você encontra aqui qual é? Você tem 5 termos. Então se você agrupar os termos de 2 em 2, alguém fica sobrando. E não tem como agrupar de 3 em 3. Então assim, fatalmente você vai ter que pegar um termo e quebrar em 2. Só que essa quebra desse termo em 2, muitas vezes não é tão natural assim. Esse é o nosso grande problema na hora de fatorar, tá? E muitas vezes quando o aluno aprende fatoração, os casos básicos ele consegue trabalhar, mas quando aparecem esses termos que você tem que magicamente quebrar numa soma de 2, uma diferença de 2 que seja, fica parecendo que o problema é mágico, né? É tipo o problema de geometria que o professor traça uma reta e fala assim, olha, se traçar essa reta aqui o problema acabou. Aí o aluno fala, tá, mas como é que eu vou ter a motivação para traçar essa reta? Então a minha ideia para esse problema é te mostrar um jeito bacana de você fatorar expressões de quarto grau, tá? De uma forma mais facilitada. É bem verdade que não dá sempre para você fazer isso, mas geralmente quando o problema pede para você fatorar uma expressão, é porque ela tem uma expressão, né, uma fatoração bacana, uma fatoração bonitinha, com coeficientes maneiros, tá? Nem sempre isso vai acontecer, obviamente, mas eu vou tentar mostrar para você aqui uma técnica bacana para você tentar usar em problemas de fatoração, tá bom? Essa técnica muita gente chama de lema de Gauss, tá? Que é basicamente o seguinte. Se eu tenho um polinômio lá de grau n, eu vou tentar quebrar esse polinômio como sendo um produto de 2 polinômios de graus menores, tal que a multiplicação desses caras seja o polinômio que você tem, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho um polinômio de quarto grau, então faz muito sentido você pensar que um polinômio de quarto grau vai ser a multiplicação de 2 polinômios de segundo grau. Então a nossa tentativa aqui é quebrar esse polinômio de quarto grau num produto de 2 coisas de segundo grau de uma forma maneira. Além disso, quando você olha para os coeficientes desse polinômio, os coeficientes são inteiros. Então, seria muito legal se houvesse uma fatoração em reais, tá? Em reais, não estou nem pensando em complexos aqui nesse vídeo, tá bom? Uma fatoração em reais, em que eu tenho 2 polinômios de grau 2 que tenham coeficientes inteiros. Então, se isso acontecer, vai ser muito legal, tá? De novo, nem sempre dá, mas quando dá, essa técnica ela é muito vantajosa, tá bom? Beleza? Então vamos lá, gente, olha só. Como é que eu vou tentar fatorar esse cara aí, tá? A gente vai usar essa famosa, ou nem tanto assim, né? Ideia do
lema de Gauss, tá? Então, lema de Gauss, bom? Então, como é que vai funcionar a nossa estratégia aqui? O nosso a quarta mais 3 ao cubo mais 4 ao quadrado menos 6a menos 12 é um cara de quarto grau. Eu vou quebrar esse cara em dois polinômios de segundo grau, tá bom? Agora, de um jeito esperto, porque presta atenção. Se são dois caras do segundo grau, eu vou ter um cara do segundo grau aqui e eu vou ter um cara do segundo grau aqui, tá bom? Para aparecer um a quarta, eu vou precisar de a ao quadrado e de a ao quadrado. Então, eu já sei que os coeficientes principais desses termos vão ser iguais a 1. Ah, Sandro, não podia ser, por exemplo, 2,5? Cara, até podia, né? 3 e 1/3, até podia, porque a multiplicação também dá 1. Só que, assim, provavelmente os outros coeficientes não iam ficar bonitinhos, né? 3, 4, menos 6, menos 12 inteiros. Então faz bastante sentido você começar meio que uma tentativa e erro em colocar a ao quadrado e a ao quadrado para ver o que pode acontecer. Tudo bem? Beleza? Maneiro demais. Agora, cara, o que vai acontecer? Ó? Agora que é o grande lance. Esse cara do segundo grau vai ter a ao quadrado, vai ter um termo só com a, que eu não sei qual é o coeficiente dele, né? Então eu vou escrever assim, mais um b vezes a, né? Tudo isso mais um c, que eu também não sei qual é, mais um c. Deixa eu botar com outra corzinha aqui. O outro cara também vai ter um a ao quadrado, mais um d vezes a, um outro coeficiente que eu também não sei, mais um outro coeficiente e, que eu também não sei qual é, mas é. Show? Maravilha? Bacana. Olha só, se você fizer essa distributiva, você queria muito que essa distributiva desse esse camarada aqui. Então você quer que o termo independente dessa multiplicação distributiva seja quanto, pessoal? Menos 12. Então seria muito interessante se na hora de você fazer a distributiva, o termo independente dessa multiplicação dá menos 12. Agora, você concorda comigo que a única forma de você ter uma multiplicação nesses camaradas aqui, para dar termo independente, ou seja, termo que não depende de a única forma é você fazendo o c vezes e. Então, essa multiplicação c vezes e dá pra gente o termo independente de a. Termo independente de a. Pode ser? Beleza? Então, eu gostaria muito, ou seja, eu gostaria demais que acontecesse o quê? Que c vezes e seja igual a menos 12. Aí, cara, é aquela parada, não tem jeito. A gente vai tentar pensar em soluções, no primeiro momento inteiras, né, porque os coeficientes são inteiros, então vamos pensar em soluções inteiras para c e para e, de forma que essa multiplicação seja menos 12. Tá bom? Tem várias soluções possíveis. Tem, sei lá, menos 1 e 12, tem menos 2 e 6, né, tem menos 3 e 4, tem menos 4 e 3, menos 6 e 2, tem várias, tá? Com a prática, você vai acabar pegando o macete para tentar entender qual seria o par de números que eu vou pegar aqui para dar menos 12, tá? Qual vai ser o par que eu vou pegar aqui, cara? Eu vou pegar, ó, eu vou tomar, então, ó, tome c igual a menos 2 e e igual a 6. Aí você pode falar assim, Sandro, mas qual foi a mágica que você usou para pegar o c igual a menos 2 e o e igual a 6? Cara, é porque aqui no termo de segundo grau tem que aparecer um 4. Então, na hora que você multiplica os caras para aparecer segundo grau, vai ser muito interessante que esses caras aqui tenham uma relação intrínseca com 4. A soma desses caras tem que ter alguma coisa a ver com 4. Né? Ou na hora de fazer a distributiva, dá para você perceber quem são os caras que sobram com segundo grau. Né? Quem sobra com segundo grau é o A2 vezes E, é o BA vezes o DA e é o C vezes A quadrado. Então, seria muito interessante que aparecesse um 4 ali. Tá bom? Beleza? Eu tô tomando esses caras porque eu já fiz antes, então eu sei, né, de cabeça que o menos 2 e o 6 vão dar certo. Nem sempre você vai bater o olho e vai ver que dá certo, mas é uma tentativa e erro, não tem jeito mesmo, tá? A faturação é isso, tá bom? Beleza? Legal. Então se o C for menos 2 e o E for 6, então já sei que esse produto aqui, ele vai ficar assim, ó. Então fica assim, ó, A ao quadrado mais o BA, que eu não sei ainda quem vai ser, mais o BA, então mais o BA mais o C, que é menos 2. Tudo isso vezes quanto, gente? Vezes o A2, mais o DA, que eu não sei ainda quanto é que vale o D, mais D vezes A. Tudo isso mais E, que é igual a 6, tá? Então, vamos torcer para essa multiplicação dar bonitinho aquele cara ali em cima, tá?
Bom, olha, a ao quadrado vezes a ao quadrado já dá a quarta, legal. Menos 2 vezes 6 já dá o menos 12. Tudo bem? O que eu preciso agora, gente? Eu preciso, cara, que aconteça o quê? Eu preciso que o cara de terceiro grau seja 3, o coeficiente de terceiro grau seja 3. Eu preciso que o coeficiente de segundo grau seja 4, tá bom? E eu preciso que o coeficiente de grau 1 seja menos 6. Agora vamos com calma, com bastante calma. Como é que eu faço uma multiplicação distributiva aqui para aparecer um cara de terceiro grau? Então, ó, vamos olhar assim, ó, terceiro grau. Como é que eu faço para aparecer um terceiro grau? O terceiro grau, gente, ele aparece aqui, ó. Se você fizer o a ao quadrado com o dA e também fizer o b vezes a com a ao quadrado, esses dois caras juntos, quando você multiplicar e somar, esses caras serão responsáveis por fazer aparecer o a ao cubo. Então, quem é o termo de terceiro grau nessa multiplicação? A ao quadrado vezes dA, ou seja, é dA ao cubo mais BA vezes A ao quadrado, ou seja, mais BA ao cubo. E eu quero muito, gente, que isso aqui seja igual a quanto? Seja igual a 3A ao cubo. Só que dA ao cubo mais B ao cubo é a mesma coisa que D mais B vezes A ao cubo. Eu quero que isso aqui seja igual a 3A ao cubo, não importando qual seja o valor de A. Ou seja, eu preciso que D mais B seja igual a 3. Então essa é a minha primeira condição. D mais B tem que ser igual a 3. Legal? Maneiro demais. Vamos olhar agora os caras de primeiro grau? Primeiro grau. Olha só, quais são as multiplicações que a gente faz para aparecer termo de primeiro grau nessa distributiva? Olha só, primeiro grau, gente, tem que ser o quê? Tem que ser o BA multiplicado por 6 e tem que ser mais quem? O menos 2 que está aqui multiplicado por quanto? Por DA. Tá certo? São as únicas multiplicações dessa distributiva que vão fazer aparecer caras de primeiro grau. Então, quem são os caras de primeiro grau? BA vezes 6, ou seja, 6BA, beleza? E menos 2 vezes DA, menos 2DA. Eu quero muito que isso aqui seja igual a quanto, pessoal? Seja igual a menos 6A. Tudo bem? Só que 6BA menos 2DA é a mesma coisa que 6B menos 2D vezes A. E isso aqui tem que ser igual a menos 6A. Então, se essa igualdade tem que valer para todo A, os coeficientes têm que ser os mesmos, tá bom? Então, 6B menos 2D tem que ser igual a menos 6. Dá para você simplificar todo mundo por 2 nessa conta. Então, sobra 3B menos D é igual a menos 3. Ou seja, caímos num sistema de equações de duas equações e duas variáveis. Eu quero que D mais B seja igual a 3 e eu quero que 3B menos D seja igual a menos 3, tá certo? Então, nosso sisteminha é esse aqui, ó. D mais B tem que ser igual a 3 e menos D mais 3B tem que ser igual a menos 3. Sisteminha muito simples, né? Como é que você resolve o sisteminha? Soma as equações. Se você somar as equações, quem é que vai embora aqui? O D vai embora com menos D, então fica 3B mais B, que dá 4B. Isso é igual a 3 menos 3, que dá 0. Ou seja, B tem que ser igual a 0. Se o B é 0, eu sei que D mais B é igual a 3. Conclusão, nós sabemos, portanto, que D tem que ser igual a 3. Agora eu vou testar para ver se vai dar certo, né? Porque eu achei o B e o D, olhando para o terceiro grau e olhando para o primeiro grau. Será que o coeficiente de segundo grau vai dar certinho? Vamos ver? Ó, então quem seria o nosso produto? Seria A ao quadrado. O BA, como B é 0, vai sumir. Então fica menos 2, que multiplica A ao quadrado, mais DA, ou seja, mais 3A. Tudo isso mais 6. Será que essa multiplicação dá certinho esse cara aqui? Vamos testar? Ó, A ao quadrado com A ao quadrado, A à quarta. Beleza. Os caras de terceiro grau, nós já vimos que vai dar certo, né? Então, A ao quadrado vezes 3A dá 3A ao cubo, menos 2 vezes... Olha lá. Qual o outro cara terceiro grau aqui? Só esse cara mesmo, né? 3A ao cubo é o único que dá terceiro grau, tá certo? Beleza? Cara de segundo grau. Quem são os caras de segundo grau? Ó, é o A ao quadrado vezes 6, o menos 2 vezes A ao quadrado e só, né? Só esses dois caras multiplicados vão dar o terceiro grau. Então, ó, 6A ao quadrado menos 2A ao quadrado, olha que sorte, 4A ao quadrado. Fechou bonito?
tá certo? Primeiro grau nós já testamos no sistema, termo independente nós já sabíamos por hipótese que era menos 12, então de fato essa é a fatoração que a gente buscava. Tá lá. Tranquilo, gente? Beleza? Tá? Esse método, ele pode parecer um pouco esquisito, porque assim, você vai ter que resolver vários sistemas, muitas vezes, para poder descobrir quais são os coeficientes envolvidos nessa fatoração. O problema, gente, é o seguinte, em algumas situações é melhor você ter uma técnica que você sabe que funciona mesmo executando muita conta, do que você tentar ficar se valendo da sua criatividade para quebrar, por exemplo, 4a ao quadrado em 2a ao quadrado mais 2a ao quadrado, ou 3a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, ficar se valendo na criatividade de quebrar termos em soma de 2, muitas vezes é mais complicado. Em algumas situações é um pouco mais fácil você confiar numa técnica que com conta, mesmo que seja muito fácil ou muito difícil a conta, essa técnica vai te dar a fatoração com mais tranquilidade. Tá bom, gente? Beleza? Olha, essa é a única técnica possível para você fatorar polinômios de quarto grau? Não, não é, tá? Existem outras técnicas legais que nesse caso especificamente não são muito legais. Qual, por exemplo? Tentar fingir que esse cara é um polinômio, uma equação polinomial de quarto grau e tentar resolver essa equação achando as raízes. Só que tem um problema. Esse polinômio aqui não tem raízes bonitas, né? Ou assim, raízes racionais. E é bem fácil você perceber aqui, né? A ao quadrado menos 2, as raízes desse polinômio são mais ou menos raiz de 2. E a ao quadrado mais 3a mais 6, quando você calcula o delta desse cara, as raízes são complexas. Então não tem como você achar raiz bonita, raiz racional para esse polinômio de quarto grau. Então essa é a vantagem de você usar o lema de Gauss para fatorar esse polinômio, tá? Tem gente por aí que chama esse método, não dessa forma que eu fiz, mas com uma apresentação um pouquinho diferente, chama esse método aqui de método da aspa doble, tá? É um método que o pessoal peruano usa pra caramba, tá? É uma forma de enxergar o lema de Gauss, que é assim, praticamente a mesma coisa, só que eu acho mais, né, intuitivo você pegar o cara de quarto grau, quebrar com 2 polinômios de segundo grau e ficar testando os coeficientes para ver se as multiplicações dão certo. Tá bom? Beleza? Quer dar um printzinho nessa solução aí? Deu o seu printzinho? Tranquilo? Beleza? Então é isso, cara. Ó, se você tiver dúvida, tá? Você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, @profsandrodavidson. Pode colocar nos comentários do vídeo aqui. Eu vou ter a imensa honra e o imenso prazer de responder a sua dúvida aqui num vídeo. Vai que a sua dúvida é tão maneira que ela vira um vídeo como esse aqui virou. Olha aí. Então, manda sua questãozinha para mim lá no Instagram. Fala, professor, dá uma olhada nessa questão aqui que eu tô com dúvida. Vê se ela vale um vídeo. Será que vale um vídeo? Se valer um vídeo, vai ser maneiro demais. Eu vou ter um imenso orgulho de gravar a solução para você. Beleza? Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado aos 6 mil inscritos do canal e que venham os 10 mil, os 20 mil, 100 mil, rumo a sei lá quanto. Vocês que decidem aí. Tá bom, gente? Grande abraço, tamo junto. Valeu!